Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá, amigos, irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical. Em nosso último encontro, iniciamos o estudo da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, uma comunidade cristã que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas pela qual nutria um profundo sentimento de gratidão a Deus, graças aos relatos do companheiro de jornada Epáfras, que davam conta da fé, do amor e da esperança que habitava em seus corações. Se você não teve a oportunidade de assistir ainda a aula anterior, eu recomendo que você dê uma paradinha nesse vídeo, volte ao menu principal e assista ao vídeo onde abordamos temas introdutórios como a informação sobre a cidade de Colossos e sobre a heresia combatida pelo apóstolo Paulo nesta carta, e discorremos sobre a primeira parte de nosso estudo, voltado para a pessoa e obra de Cristo. O tema de Paulo na carta, você deve lembrar, é a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. A heresia que estava sendo disseminada na igreja tinha base em conjecturas filosóficas que enalteciam o conhecimento humano. Por isso, nosso autor contrapõe os falsos mestres, afirmando que muito mais importante é o conhecimento espiritual, que começa no que Cristo é e o que ele fez por nós, a obra de Cristo. Quem está em Cristo é filho de Deus e, por isso, herdeiro. Quando a obra de Cristo se manifesta em nossas vidas, experimentamos uma grande libertação espiritual, porque recebemos o perdão de Deus aos nossos pecados. Algumas pessoas acham que aceitar a Cristo como Salvador é só uma simples escolha, não é mesmo? O que Paulo nos mostra nesse primeiro capítulo são as graves implicações desta escolha. Não tem meio termo. Ou alguém está na luz, ou seja, com Cristo, ou está nas trevas, ainda que não tenha conhecimento disso. Para entender o que Cristo fez, precisamos saber quem Ele é. E na forma de um hino que provavelmente era cantado ou recitado nas igrejas primitivas, Paulo mostra que Jesus é a razão de ser do universo, revelando ainda que Cristo é a imagem perfeita de Deus e, por isso, suficiente reconciliador entre Deus e o homem. Hoje, nós iremos nos debruçar sobre o segundo capítulo da carta e descobrir o que devemos saber para nos prevenir das enganações e erros doutrinários ensinados por falsos mestres, que, como sabemos, não são uma exclusividade da chamada igreja primitiva, mas se constituem em desafios atuais para os cristãos em pleno século XXI. Abra sua Bíblia, Colossenses, capítulo 2, verso 8. É verdade, filho, eu já havia esquecido. Semana passada eu pedi a ajuda de vocês. Eu falei que não sabemos exatamente o que era essa heresia colossense que Paulo combate na carta, mas nós podemos sugerir que, até com alguma segurança, que seja alguma coisa que tratava de uma doutrina de misturas de elementos do judaísmo, das religiões gregas de mistérios e de uma forma incipiente de gnosticismo. Pedi que você fizesse uma pesquisa para descobrir o que era o gnosticismo. Então vamos lá, confira a sua resposta. O gnosticismo era uma das heresias mais perigosas que assolaram as igrejas cristãs em seus primeiros 2 séculos de existência. Sua doutrina central era que o espírito é inteiramente bom e a matéria, o corpo, inteiramente mal. Sendo assim, a salvação é escapar do corpo, e isso era possível não mediante somente a fé em Cristo, mas por meio de um conhecimento especial, o gnosis. Se assim é, então a humanidade de Cristo não é real. Os gnósticos negavam a verdadeira humanidade de Cristo de 2 maneiras.
Uns diziam que Cristo somente parecia ter corpo físico, enquanto outros defendiam que o Cristo divino se uniu ao homem Jesus no batismo no Jordão, abandonando-o antes de morrer. Acreditar nessa bobagem levava as pessoas à licenciosidade, posso fazer qualquer coisa porque o que importa é o espírito e não o corpo, ou ao ascetismo, conjunto de práticas e abstrações que vê no autocontrole o caminho para Deus. Que, diga-se de passagem, parece ser o caso dos crentes aqui na igreja de Colossos. E então, foi isso mesmo que você encontrou? Se desejar, deixe lá nos comentários desse vídeo o resultado da sua pesquisa. Vai ser legal a gente ter essa interação. Agora sim, vamos lá. Abra sua Bíblia, Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Percebam que o apóstolo Paulo está sendo claro. Tem gente querendo enganar vocês. E para não deixar dúvidas, nosso autor usa uma palavra que significa escravizar, prender, aplicada a mercadores de pessoas. Esses falsos mestres ensinavam que Jesus Cristo não é suficiente, que não era único, que era apenas uma das muitas manifestações de Deus, que além de Cristo eram necessárias as tradições e o conhecimento humano, princípios fundamentais ou elementares, como ele chama aqui na carta. Esses rudimentos do conhecimento também podem significar alguma ideia que tenha ligação entre a vida religiosa e a observação de astros e planetas, já que a astrologia era considerada a rainha das ciências no mundo antigo. Além de que, grande parte do conhecimento secreto e da doutrina secreta do gnosticismo, das crenças e filosofias semelhantes, pretendia oferecer aos seus seguidores o poder de escapar ao domínio fatalista dos astros. Quero acrescentar ainda que, ao se referir a esses princípios elementares, rudimentos do mundo, depende da versão bíblica que você esteja usando, Paulo estava se referindo também, pode ser, a demônios ou espíritos do mal, tendo em vista que amedrontar as pessoas é uma maneira muito eficaz de escravizá-las. A resposta de Paulo é: cuidado, Colossenses, não se deixem escravizar. Vocês não necessitam nada fora Cristo para superar qualquer poder do universo, porque nele encontra-se nada menos que a plenitude de Deus, e ele é a cabeça de todo o poder e autoridade, pois ele os criou. Sabe que existem alguns que se dizem cristãos por aí, mas não saem de casa sem ler o seu horóscopo, que acreditam em forças místicas e que temem poderes sobrenaturais? Não se pode crer ao mesmo tempo no poder de Cristo e na influência de qualquer que seja outro poder. Continuando seus argumentos, Paulo agora fala da circuncisão. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo na carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão física era o sinal da aliança de Deus com Abraão e seus descendentes, mas para Paulo, um símbolo da transformação do coração pelo Espírito Santo por meio da união com Cristo. Os profetas já afirmavam muito tempo antes e agora esta ainda é a resposta de Paulo. Vocês exigem a circuncisão, mas devem lembrar que esta não é apenas a remoção do prepúcio do corpo do homem, mas a remoção de toda aquela parte da natureza humana que põe vocês em oposição a Deus. E Paulo provavelmente continuava assim: qualquer sacerdote pode circuncidar o prepúcio do homem, mas só Cristo pode oferecer uma circuncisão espiritual que signifique cortar da vida do homem tudo aquilo que o impeça de ser um filho obediente de Deus. Quando reconhecemos quem é Jesus e aceitamos o que ele fez por nós com sinceridade, nós declaramos a morte do nosso velho eu, longe de Deus, e assistimos o nascimento do nosso novo eu,
Filho de Deus. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos. E o batismo é a manifestação pública dessa mudança que já aconteceu nas nossas vidas. Avançando um pouquinho mais, ele agora diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A declaração que Paulo faz é que o cristão é completo em Cristo e não deficiente, precisando de algo a mais, como diziam os gnósticos. Essa plenitude consistia em despojar-se da natureza pecaminosa, na ressurreição da morte espiritual, no perdão das dívidas, ou seja, do pecado, e na libertação de quaisquer exigências, sejam elas da lei, sejam dos seres malignos. Louvado seja o nosso Deus! Paulo usa mais uma vez uma expressão militar para falar que Jesus Cristo pregou a nota promissória, a nossa nota promissória na cruz, e depois expôs publicamente em vitória, numa procissão triunfal, os poderes e principados derrotados. Sabe o que isso significa? Que um pecado confessado e perdoado não pode ser usado pelo inimigo para atacar a sua consciência e fazê-lo duvidar do poder de Deus. Não existe pecado que o nosso Deus não possa perdoar. Confessar seus erros a Deus é libertador. E se você ainda não experimentou, então eu quero encorajar você a ter uma conversa sincera e diferente com Deus hoje. Fale sobre você, fale sobre os seus erros, arrependa-se deles e comece de novo a jornada ao lado do Senhor. Por falar em liberdade, parece que Paulo bate com força na mesa e tira as suas conclusões a partir do seu argumento. As práticas censuráveis, que evidentemente foram impostas pelos falsos mestres, além de invalidarem a liberdade cristã, como já tinha acontecido lá entre os Gálatas, ameaçava afastá-los de Cristo, levando-os de volta às trevas da lei. Então, ele faz advertências. Vejamos o verso 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Vejam que, primeiro, ele discute a questão dos alimentos e das festividades religiosas, de fato previstas na lei levítica, mas anuladas pela morte e ressurreição de Jesus. Se render às exigências da lei é preferir a sombra à essência. Deixe-me ver se eu explico melhor. Acredito que todos já tenham ouvido falar de Pablo Picasso, um dos pintores mais famosos do mundo e o principal artista do século XX. Seus quadros valem verdadeiras fortunas e são apreciados por todos aqueles que gostam de arte. Imaginem vocês que nós estamos em uma de suas exposições. Estamos ali parados, contemplando uma de suas obras, tentando decifrar o que ele está querendo dizer por trás das cores, por trás daquelas formas. De repente, o salão é perturbado e agora nós podemos ver pessoas correndo de um lado para o outro, se amontoando em volta de alguém. E alguém grita: é ele! É Picasso! Você tem a oportunidade de conhecer e conversar com o pintor. Pedir dele quais foram as suas inspirações, quais foram os seis motivos. Qual a escolha você vai fazer? Continuar olhando para o quadro que está pendurado na parede ou conversar diretamente com o autor? Assim é o Velho Testamento, queridos irmãos. É um quadro na parede. Fala muito do seu autor, é verdade, mas é só um quadro. Jesus é o autor entrando no salão e causando reboliço na vida das pessoas. Por que voltar atrás? Pergunta Paulo. Vocês estão com a essência. Por que se prender à sombra? Por que preferir o legalismo ao invés da graça? Esses falsos mestres estavam impondo regras para dominar sobre os colossenses, até porque isso os colocava numa suposta posição de superioridade.
E aí Paulo faz a segunda advertência: há algo de falso no ar. Veja o verso 18. Não permitam que ninguém tenha o prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, que os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Os falsos mestres alegavam ter visões especiais, revelações especiais, conhecimentos secretos. Afinal, eram pessoas que já tinham galgado muitos degraus, pessoas evoluídas, acima da média, segundo eles, né? Com base nessas visões, eles defendiam a ideia do culto de anjos, doutrina muito evoluída entre os judeus e perfeitamente adaptável à crença gnóstica de muitos intermediários entre Deus e o homem. Ambos, gnósticos e judeus, argumentam que Deus é tão grande, sublime e santo que não podemos ter acesso direto a Ele, devemos contentar-nos orando com anjos, sem ir diretamente a Deus, negando a centralidade de Cristo. E pasmem, mas uma outra ideia que os estudiosos bíblicos compartilham sobre esse culto de anjos é que os tais mestres, eles se diziam tão superiores que não adoravam a Deus no mesmo nível dos cristãos regulares. Eles diziam, participavam de cultos que os anjos prestavam a Deus. Outro patamar, santa idiotice. O apóstolo Paulo deixa claro que todo conhecimento obtido longe de Cristo, baseado na autossuficiência humana, é carnal e falso. E por isso essas pessoas não servem como árbitros que podem excluir da competição atletas que deixem de seguir ou deixem de cumprir as regras. Os colossenses deveriam rejeitar qualquer julgamento proveniente de uma filosofia que não reconhece o senhorio de Jesus Cristo e que negasse a realidade da salvação deles pela fé em Jesus. Essas pessoas não estão ligadas a Cristo e, assim, em nada contribuem para a unidade e o crescimento da igreja. Esse dito conhecimento é tão excessivo que torna os tais falsos mestres orgulhosos e revela toda a natureza nada espiritual das suas ações. Parece que agora a proibição religiosa atingiu seu clímax. Olha só o que diz Paulo no verso 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a essas regras? Não manuseiem, não provem, não toquem. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. A servidão aos poderes elementares, cujo significado possíveis nós já vimos anteriormente, envolvia a prisão em uma série de proibições externas que eram impostas sobre os colossenses, cuja finalidade era purificar a vida humana dos seus impulsos perversos. As falsas filosofias sempre procuram localizar a origem do mal em algum aspecto da realidade criada, em alguma parte do corpo, mas tudo o que alcançam é uma severidade hipócrita, jamais se aproximando da verdadeira pureza de coração. O que Paulo quer deixar claro é que tudo em nossas vidas muda quando entendemos o real significado de morrer e ser ressuscitado com Cristo. É fato consumado. Nós já morremos, já fomos sepultados, já ressuscitamos. A base dos esforços na vida e no serviço cristão é o que Deus fez por nós. É a fé na eficácia da obra de Cristo. Então ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Infelizmente, alguns cristãos interpretam a ordem do apóstolo como uma recomendação de desprezo pelas coisas físicas, pela sociedade, pela cultura e pela natureza, pois nós devemos apenas aguardar a volta de Cristo.
Lembre-se que Cristo é Senhor de todas as coisas, que as coisas terrenas são o lado carnal da vida e as coisas do alto o lado espiritual da vida. Buscá-las não é fugir do mundo concreto, pelo contrário, é tomar a sua cruz e viver de maneira cristocêntrica todos os dias neste mundo, esperando a renovação completa de todas as coisas. Finalmente, Paulo dá a Cristo um dos grandes títulos da nossa devoção. Cristo é a nossa vida. Verso 3 do capítulo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Sabe, algumas vezes nós dizemos assim: a música é a sua vida, o esporte é a sua vida, esse vive para trabalhar. Esses tais encontram a vida e tudo o que ela significa na música, no esporte e no trabalho. Para o cristão, Cristo é a nossa vida e deve dominar nosso pensamento e vai enchendo a nossa vida desse significado. Não podíamos esperar nada diferente de alguém que já havia dito: para mim o viver é Cristo, e disse também: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, como nós já vimos em estudos anteriores. Esta é precisamente a razão pela qual o cristão pode colocar a sua mente, o seu coração, os seus afetos nas coisas que são de cima e não nas coisas do mundo. Julga tudo desse mundo à luz da cruz. Avalia cada coisa à luz do amor que o amou e se entregou por ele, e faz as melhores escolhas. Quando pensamos em melhores escolhas, pensamos em vida cristã em ação, mas esse será tema do nosso próximo encontro. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Amado Deus, nós queremos te agradecer nessa manhã pela tua bondade, te agradecer por mais uma semana que foi vencida, te agradecer, ó Deus, porque a tua presença ao nosso lado tem nos trazido paz, tem nos trazido conforto, tem nos trazido segurança. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estares participando, por fazer parte conosco de tudo isso que nós temos vivido aqui nesses dias. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, por cada um dos irmãos que escolheram estar conosco hoje cedo, debruçados sobre esse segundo capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Deus, nós queremos pedir que o que aqui aprendemos não fique apenas no nosso intelecto, não sejam apenas conhecimentos que ficarão acumulados no nosso saber, mas nós queremos colocar isso em prática, Senhor. Nós temos aprendido sobre o perigo dos falsos ensinamentos, particularmente no que diz respeito ao legalismo, e sabemos que ainda hoje existem tantas pessoas achando que precisam fazer isso ou aquilo para serem agradáveis a Ti, fazer isso ou aquilo para se tornarem bons, como se Tu precisasses, ó Deus, estar preocupado com aquilo que nós fazemos para nos amar e para cuidar de nós. Nos ensina, Senhor Jesus, nos mantém firmes na Tua palavra, que a Tua igreja, a Igreja Batista Boas Novas, sempre, ó Deus, preocupada com a pregação sincera do Teu Evangelho, que nós possamos alcançar os corações das pessoas que Tu tens mandado para cá. E que Teu Espírito Santo, ó Deus, traduza de maneira que eles consigam entender as verdades que Tu queres que nós aprendamos. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos Teus servos mais uma vez. Estar aqui, participar conosco dessa aula, é uma demonstração, ó Deus, do amor e do interesse que eles têm pela Tua palavra. Portanto, ó Deus, atende a oração dos Teus servos. Pedimos ainda que Tu continues a nos proteger, a nos guardar, que os Teus anjos continuem acampados ao nosso redor, como Tu nos prometes em Tua palavra, e que, ó Deus, os desafios que tenhamos pela frente ao longo dessa semana que agora se inicia, que nós possamos colocá-los também diante do Teu altar. Assim, Senhor, nós depositamos diante do Teu altar todos os nossos planos, todas as nossas preocupações, tudo aquilo, ó Deus, que nós vamos ter que enfrentar e vencer ao longo da semana. Que a Tua vontade seja cumprida em nossas vidas e não a nossa vontade. Pedimos ainda que mais uma vez Tu continues a abençoar, ó Deus, as pessoas envolvidas de alguma forma, direta ou indiretamente,
na solução, ó Deus, para essa pandemia. Nós estamos vendo que as autoridades, ó Deus, elas estão alternando os momentos de mais liberdade, menos liberdade, ó Deus, como acontece agora nessas semanas por causa do aumento dos casos. Que todos nós tenhamos sabedoria para saber cumprir o nosso papel, fazer a nossa parte, mas que jamais deixemos de confiar em Ti. Sabemos, ó Deus, que no tempo certo, Tu hás de permitir que uma cura, uma vacina seja encontrada para esse mal. Enquanto isso não acontece, que o Teu Espírito Santo nos ensine aquilo que nós precisamos aprender. Porque nós sabemos que nada, absolutamente nada, acontece em nossas vidas fora dos propósitos que Tu tens estabelecidos para nós, fora da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Deus, dessa forma, nós queremos Te adorar pelo que Tu és, Senhor e Criador de todas as coisas. E nós Te louvamos também, ó Deus, por aquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Abençoa os Teus servos, os membros da nossa igreja, pessoas que talvez estejam aí passando por dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas na área da saúde. Nós temos visto, ó Deus, que alguns casos começam a acontecer também entre os membros da Tua igreja. Deus, e nos lembramos de maneira muito especial agora do pastor Selair, e lembrando dele e de todos aqueles que estão passando por momentos de dificuldade também. Que o Teu Espírito Santo esteja visitando o Teu servo nesse momento, onde quer que ele esteja, e que Tu estejas guardando e protegendo, cuidando também de sua família, como também os familiares das demais pessoas que estejam nas demais condições. Muito obrigado, ó Deus, pela cura que nós já podemos festejar do pastor Josias, da irmã Rejane, que já estão de volta às suas atividades depois de terem sido contaminados. Por exemplos como esses, ó Deus, nós queremos Te agradecer nesta manhã. Enfim, Senhor, muito obrigado pela maneira bondosa, cuidadosa e amorosa como Tu tens cuidado dos Teus servos. Continua conosco, receba a nossa adoração e o nosso louvor. Nós oramos assim no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Uma ótima semana para você. Na próxima semana, capítulo 3, e encerraremos o capítulo 4 também dessa carta aos Colossenses. Muito obrigado por você escolher ter estado conosco nessa manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Boa semana a todos!